Fala galera, bem-vindos à série As Encarnações de Enki. Nos episódios anteriores falamos sobre quem foi Enki, o primeiro líder Anunnaki na Terra, falamos sobre o arquétipo da serpente e revelamos duas das possíveis encarnações de Enki. Uma como Poseidon e outra no território da Índia, o chamado Império Rama. Algumas centenas de anos depois de suas encarnações como rei Atlante, em torno de 26 mil anos antes de Cristo, e seguindo as pistas nos deparamos com outra de suas possíveis encarnações, agora no Império Maia pré-diluviano, que não seria outro senão o deus maia Quetzalcoatl. Quetzalcoatl é uma das mais importantes divindades da mitologia maia. Seu nome significa serpente emplumada. Ele é considerado um deus criador associado a diversos aspectos da vida e da natureza, sabedoria, fertilidade e conhecimento. Na mitologia maia, Quetzalcoatl era retratado como uma divindade benevolente e generosa, responsável por trazer civilização e ensinamentos aos seres humanos, como uma serpente de penas coloridas, simbolizando a união entre o céu e a terra. É também atribuído a Quetzalcoatl a criação da civilização e dos seres humanos. Disse que ele participou na criação da humanidade, moldando os primeiros homens e mulheres a partir de uma massa de milho. Além disso, ele era considerado o patrono dos artesãos, dos agricultores e dos comerciantes. Ele era central na mitologia maia, mas também era adorado em outras culturas mesoamericanas, como os astecas, por exemplo. Cada cultura tinha suas próprias interpretações e lendas sobre esse deus, mas ele era geralmente venerado como uma divindade benevolente e associada ao bem-estar da humanidade. Vale dizer que as datações oficiais não são exatamente guias para encontrarmos a verdade, e alguns arqueólogos e investigadores de campo falam de tempos milenares impossíveis para a história oficial. Vamos trilhar uma viagem pelo tempo a um dos momentos mais gloriosos que houveram na humanidade, e aí está, expressado em pedra e esperando o momento de se revelar ao mundo. Pelas datações oficiais, os tempos de Quetzalcoatl teria sido em torno de 2000 anos antes de Cristo. Segundo as lendas, a história do nascimento de Quetzalcoatl varia em diferentes versões. Uma das versões mais conhecidas conta que ele foi gerado pela união de uma divindade masculina chamada Mixcoatl, associada à caça e à guerra, com uma mulher chamada Timalma. Nessa versão, Timalma engravidou como que por meio de uma intervenção divina e deu à luz a criança chamada Quetzalcoatl, que nasceu com características distintas, com cabelos brancos e uma pele muito clara, o que o distinguia dos outros seres humanos. Outras versões da história afirmam que Quetzalcoatl foi criado pelos deuses do panteão maia, sendo moldado a partir dos ossos dos seres humanos anteriores e de outros materiais divinos. No entanto, em todas as versões, Quetzalcoatl é considerado uma divindade especial com poderes e sabedoria únicos. Importante salientar que a maioria das culturas mesoamericanas, mesmo com seus distintos apelidos, tiveram como origem o Império Maia pré-diluviano e as cidades satélites deste império. Tanto que veremos que essas civilizações se parecem muito em seu panteão de deuses, tanto na mitologia quanto nos costumes. No decorrer dos milênios, as verdades históricas dessas civilizações que foram afetadas por cataclismos, guerras e a cultura que acabaram herdando foi uma herança difusa de apenas uma parte do saber que foi o grande Império Maia pré-diluviano. Diferente da ciência histórica, que dataciona o mito de Quetzalcoatl por volta de 4.000 anos atrás, 2.000 anos antes de Cristo, vamos considerar as informações canalizadas encontradas na saga Anunnaki em torno de 14.000 anos, 12.000 anos antes de Cristo, na península de Yucatán, sede da grande civilização maia pré-diluviana, uma sociedade que estava em pleno esplendor, não somente vizinha naquelas épocas da última idade de ouro de Atlântida, mas também uma colônia dela. Essa cultura maia daquelas épocas era uma civilização que primava pelo conhecimento tanto físico quanto espiritual.
Uma profunda integração com a natureza, buscando o autoconhecimento, o amor próprio e o amor para com a terra-mãe que nos acolhe. Uma sociedade que herdou boa parte do saber espiritual dos mestres lemurianos sobreviventes da última grande catástrofe que terminaria com o que restaria de seu antigo continente, cujas fontes canalizadas são incapazes de estabelecer uma data para esses eventos. Mas sugerem que 1000 anos antes do estabelecimento formal dessas colônias, mestres lemurianos que já tinham conhecimento dos tempos do porvir buscaram refúgio no continente americano. É dito que a um pequeno grupo de altos sacerdotes foi revelado que um novo avatar reencarnaria entre eles e que realizassem todos os preparativos em segredo. Enki viria a dar um impulso merecido para esta grande civilização, reencarnando e nascendo em Tula como primogênito da família real. Sua intenção se repete uma e outra vez mais, reencarnando e reinando nas civilizações de ponta por todo o planeta. Em sua cidade natal, Tula é a mesma Atla das lendas, fazendo referência ao mesmo lugar. Foi aí preparado desde a infância por este sacerdócio seleto para convertê-lo em um rei avatar que promoveria um avanço espiritual e cultural, o qual deixaria sua marca por milênios. Mas parece que seu irmão caçula Enlil seguiu seu rastro, reencarnando na mesma família, vindo a promover revoltas e desestabilizações contínuas durante o Império, até que, muitos anos depois, amparado por uma parte importante das elites, Enki se viu forçado mais uma vez a abdicar em favor de seu irmão caçula, em troca da promessa de que não houvesse derramamento de sangue. Parece que, de alguma forma, nosso planeta está condenado a repetir os feitos de guerras eternas dos irmãos Enki e Enlil. Na mitologia mesoamericana, existem algumas lendas e mitos que descrevem os conflitos de Quetzalcoatl com outros deuses, seus arquirrivais e suas facções. Dentre algumas das histórias mais conhecidas está a Batalha dos Deuses que, nessa narrativa, Huitzilopochtli lidera uma coalizão de deuses guerreiros contra Quetzalcoatl e seus aliados. A batalha é feroz e violenta, resultando na destruição de uma era e no início de uma nova era cósmica. Os conflitos entre eles eram muitos. Em várias lendas, Quetzalcoatl é rival de Tezcatlipoca, uma espécie de aliado de Huitzilopochtli. Tezcatlipoca era associado a elementos como a noite, o céu noturno, a magia e a mudança, enquanto Quetzalcoatl era associado ao dia, à luz, à sabedoria e à ordem. Dessa forma, seus domínios opostos geravam conflitos e rivalidade entre eles. Há uma lenda conhecida como a Trapaça de Tezcatlipoca, onde este teria enganado Quetzalcoatl, levando-o a desonrar-se e a abandonar seu reino. Essa trapaça resultou na partida de Quetzalcoatl da capital de Tula. A mitologia destaca a rivalidade e os conflitos entre as facções de Huitzilopochtli e Quetzalcoatl, duas divindades importantes. Eles simbolizam a dualidade e polaridades fundamentais como a guerra e a paz, luz e escuridão, ordem e caos. Essas histórias não apenas ajudaram a explicar eventos cósmicos e transformações na mitologia asteca e maia, mas também refletiram a complexidade da natureza humana e a interação entre forças opostas no mundo. Interessante que nessas lendas, após a devastação causada pela destruição constante da humanidade, a Terra tornou-se um lugar inabitável que não suportava a vida que os deuses almejavam. Foi então que eles decidiram aliar-se para formar novamente a Terra que daria origem à nova humanidade. Como ambos fazem parte de uma dualidade eterna, são os únicos que, juntos, têm o poder de criar. Após a trama da trapaça, Enki Quetzalcoatl teria se exilado em Palenque, na última etapa de sua vida, fundando escolas de mistérios e sabedoria, na ascensão espiritual e enterrado finalmente no que hoje chamamos de Tumba de Pacal. Se tem especulado várias coisas entre os Anunnaki e o Império Maia por parte dos investigadores. Se fala do paralelismo entre a figura de Enlil, que seria o irmão caçula da linhagem real sedento de sacrifícios humanos, em oposição ao seu irmão Enki, nesta época encarnado como príncipe herdeiro que virou o rei Quetzalcoatl, e que depois foi expulso por um tipo de guerra local pelos leais de seu irmão opositor.
Aos poucos vai ganhando força, no mesmo que acontece, por exemplo, com a cultura egípcia, a hipótese de que são culturas muito mais antigas do que dita a ciência histórica oficial e, ao longo do tempo, a verdade aparecerá também para as terras americanas. Poucos ainda são os da ciência oficial que defendem a teoria de que a cultura maia pré-diluviana dominou as Américas em tempos antigos, mas já começam a trabalhar nesse tema com mais seriedade. Na mitologia maia, Quetzalcoatl aparece como o criador da quinta raça. Se fala de raça de uma forma alegórica e pouco esclarecedora, mas o que claramente se pode extrair é que, para os maias, nós somos essa quinta raça e Quetzalcoatl, nosso criador. Da mesma forma que a saga Anunnaki apresenta a raça hiperbórea primigênita como a primeira raça, a segunda sendo os sirianos da Lemúria, a terceira os pleiadianos de Atlântida, a quarta teriam sido os esplêndidos elfos, a raça primordial terrestre, e a quinta raça, o Homo sapiens, modificação dos geneticistas Anunnaki com Enki na liderança. Há de se salientar que tanto em Teotihuacan como em Tula há evidências de templos e esculturas associadas a Tlaloc, o rei dos mares, o rei anfíbio, mostrando que esse avatar reinou anteriormente em terras atlantes. Também se faz referência à utilização da simbologia que acompanha Quetzalcoatl, os 9 senhores do infinito, que tem relação com os 9 avatares das encarnações de Enki, os mesmos 9 que vimos na cultura hindu, bem como a lenda dos 9 avatares de Pakal. Esta última refere-se a uma crença associada ao governante maia Pakal, também conhecido como Pakal o Grande, que foi um rei notável na cidade maia de Palenque. De acordo com a lenda, Pakal era considerado uma figura divina e acreditava-se que ele era uma reencarnação de 9 deidades ancestrais anteriores, sendo uma delas justamente Quetzalcoatl. Então é isso, galera. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Muito obrigada por assistir e te vejo no capítulo 6. Até lá!